Vamos lá então. Na aula de hoje veremos o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, tudo bem? Mas antes gostaria de lembrá-los que vocês têm que se inscrever no canal, então se inscreva lá no canal, certo? Cliquem no sininho para receber as notificações, clique no gostei, tudo bem? E deixe seu nome completo e RA no comentário para eu saber que você deu uma passadinha na nossa aula. Então, voltando, vamos falar aí do crime de estelionato, crime do 171. É bem emblemático esse crime, né? Toda vez que a gente quer falar que alguém é falsário, é trambiqueiro, a gente fala que a pessoa é 171, né? Por quê? Porque sabemos que esse crime, né, esse artigo, ele traz aí a rubrica do crime de estelionato. Vamos ler o caput, né? O caput prevê o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis, aí vai estar atualizado, tudo bem? A 10 contos de réis, tá? Então isso aí já está atualizado nas tabelas do Tribunal de Justiça. No parágrafo 1º, eu vou ter a hipótese do que nós chamamos de estelionato privilegiado. Aí nós vamos falar na hora certa, tá? No parágrafo 2º, nós vamos ter as condutas equiparadas ao estelionato que são punidas como se estelionato fosse, tá? Dentre elas, no inciso 1º, eu vou ter o que nós chamamos de disposição de coisa alheia como própria. Eu explico para vocês, tá? No tempo certo. Inciso 2º, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, tá? No inciso 3º, defraudação de penhor. No inciso 4º, fraude na entrega de coisa. No inciso 5º, fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. No inciso 6º, fraude no pagamento por meio de cheque, tá? Parágrafo 3º, eu tenho uma causa de aumento, tudo bem? No parágrafo 4º, eu tenho o estelionato, né, praticado contra idoso, que é uma alteração de 2015. E no parágrafo 5º, eu tenho uma alteração inserida pelo pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, tudo bem? Então é isso. Agora sim nós podemos começar. Você já teve um panorama, vocês viram como o crime de estelionato ele é grande, tem várias situações? Então, muito provavelmente nós tenhamos que dividir aí em 2 blocos essa aula, tá? Vamos lá então. Bom, a palavra estelionato, ela vem de estélio, né? Estélio, o que é o estélio? Tá? O estélio é um camaleão que ele muda de cor para iludir os seus inimigos, tá? Então é daí que vem essa palavra estelionato. Legal, né? Professor Gilmar também é cultura, tá? É uma cultura que você não vai precisar dar para sua prova, mas só para você saber, tá bom? Então é um camaleão, tá? Então o estelionato, ele é caracterizado pelo um emprego de fraude que visa aí enganar a vítima de alguma forma, tá? E essa ação de estelionato faz com que, essa fraude, né, advinda desse estelionato, faz com que a vítima, ela entregue espontaneamente a esse agente criminoso a vantagem por ele pretendida. Então ela engana de uma forma que a vítima entrega de forma espontânea o bem para ele, tá? Então, um traço característico do estelionato: não há violência, nem grave ameaça e muito menos coação, tá? O estelionatário, ele aufere aquela vantagem indevida no bico,
na conversa, tá bom? Bom, continuando. O objeto jurídico do estelionato é o patrimônio, por isso que nós estamos no crimes contra o patrimônio, tudo bem? Sujeito ativo. Sujeito ativo, por tratar-se de um crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de estelionato, tá? Sujeito passivo. Sujeito passivo, qualquer pessoa, né? Sendo tanto a pessoa enganada, a pessoa que foi enganada diretamente pelo estelionatário, quanto aquela que sofre o prejuízo patrimonial. Porque pode ser aí uma pessoa jurídica, né? Que sofre o prejuízo patrimonial. E aquele que é enganado diretamente pelo estelionatário pode ser o funcionário dele, por exemplo. Tá? Então qualquer um desses dois, né, podem ser aí sujeitos passivos do crime de estelionato, tá? Inclusive, pode ser sujeito passivo do crime de estelionato até ente público, tá? Então é possível também ter no polo passivo um ente público. O núcleo do tipo penal, gente, quando nós falamos de estelionato, ele pune a conduta, né, de obter vantagem ilícita, né, em prejuízo alheio, lembra? Induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Agora nós vamos falar um por um desses meios para que você possa olhar para uma situação em concreto e dizer se esse fato configura-se como estelionato ou não, tá? Induzir, o que significa induzir? Induzir é uma persuasão, né? É você persuadir uma pessoa, incutir uma ideia na pessoa, tá bom? Então, no contexto do 171, significa provocar um engano nessa pessoa, uma falsa percepção da realidade, certo? Isso vai ser considerado um 171. Vocês já viram aquele golpe, hoje não tão usual, mas até uns tempos atrás ainda aparecia um outro caso, mas de vez em quando ele volta, né, repaginado. O indivíduo chega com um bilhete, convence através da sua boa lábia que esse bilhete está premiado, que ele, tô com um bilhete premiado aqui, até mostra o resultado, porque ele fraudou um papel ali do bilhete, né? Por exemplo, de um prêmio de R$4.000, ok? Porque ele ganhou lá um terno ou uma quina da Mega Sena, uma coisa no gênero. Então ele mostra lá, cada ganhador vai ganhar R$4.000, mas eu estou precisando muito de dinheiro e não dá para eu esperar até a Caixa me pagar, porque ela leva de 10 a 15 dias para pagar, certo? Se você me der R$1.000, eu te vendo o bilhete. E aí o cara tem o papo tão bom, porque eu falando assim parece uma coisa idiota. Por quê? Porque eu não tenho DNA de estelionatário. Eu tenho DNA de quem prende estelionatário, né? Eu não tenho muita paciência. Mas o estelionatário, ele vai te contar uma história linda, vai te comover, e muitas vezes algumas pessoas vão comprar esse bilhete para ajudar ele e se ajudar também, né? Porque aí tem uma torpeza bilateral aí, né? A pessoa quer de alguma forma se aproveitar daquela situação. E aí quando ele vai trocar o bilhete, ele verifica o quê? Ele verifica que esse bilhete aí ele não é premiado porcaria nenhuma e que ele acabou de perder milão na pegadinha do malandro, né? Então isso configura estelionato, tudo bem? Uma outra situação, né? Vamos pensar, deixa eu arrumar aqui. Vamos pensar Vocês já viram aquele golpe em que um sujeito se passa por parente da vítima? Consegue por alguma forma espelhar o número do telefone e tal, entra lá, fala que é um parente. Oi, é o primo João. Ô, primo João, quanto tempo, ô, cara? Desculpa, só te ligar quando acontece alguma coisa, mas eu tô com o pneu furado na região tal e o pessoal tá me cobrando aqui
R$ 200 para guinchar meu carro e tirar daqui, e tá furado o step e um pneu, e eu vou ter que pagar esse guincho, eu tô sem nenhum real aqui, cara. Você não poderia transferir esse dinheiro para uma conta minha, através de um TED, e assim que eu chegar em casa, eu já deposito para você esse valor, e você, conduído com aquela situação, você vai, pede o número da conta do estelionatário, ele fala, mas essa conta não está no seu nome. Não, essa conta é da minha namorada que está junto comigo, pode passar, tranquilo e tal, pode ver que o telefone é o meu. E aí você passou o valor, aí depois você descobre que aquele telefone foi clonado, não é do primo, aquela pessoa não existe. Isso configura estelionato, tá bom? Então eu vou trabalhar com vocês estelionato dando bastante exemplos, tá? Bastante exemplos, tá? A Leila, ela já até relatou aqui que ligam direto para ela tentando aplicar esse golpe, porque esse golpe já tá até manjado, né? De dentro de cadeias, né? O pessoal liga bastante tentando dar esse golpe, né? Pegam bastante idosos, né? A Camila aqui já relatou. Uma vez, eu vou aproveitar, né? Não, eu não vou contar isso agora não, eu vou contar mais pra frente que vai ficar mais bacana, dentro de um exemplo, um caso real que aconteceu comigo, mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente, tá bom? É isso daí. Bom, aí essa é a modalidade de induzir. Por quê? Porque você cria a ideia na pessoa de te ajudar, ok? E a pessoa acaba te ajudando e ela está se aproveitando de você. Nós temos o verbo chamado manter, né? Então, olha lá, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, manter o que quer dizer? Conservar, fazer permanecer, né? Então, nessa modalidade, o agente faz com que o ofendido continue na situação de engano, na qual ele sempre esteve, certo? Então, posso usar como exemplo uma vítima, por exemplo, que se confunde quanto à pessoa que quem deve pagar uma dívida, né? Então ela está depositando um valor todo mês e aí você percebeu que esse valor está caindo na sua conta, né? E aí o que você faz? Ao invés de você relatar que está recebendo esse valor indevidamente, você faz contato com a pessoa que está depositando dinheiro, ela fala assim, não, seu moço, é o dinheiro dos móveis que eu comprei do senhor. O senhor não lembra? Eu falei com o seu João, que é seu filho, pensando que está falando com o dono da loja. Aí você já saca essa mensagem, você fala, opa, dinheiro bom, fácil e sem suor. Aí você fala, lembro sim, lembro sim, lembro sim. Pode continuar depositando então, é que eu tinha esquecido, marquei errado, não estava nos meus controles aqui, pode continuar depositando. E a pessoa vai depositando. Então, essa é a modalidade de manter a pessoa em erro, certo? Por quê? Porque você está usando de um ardil, você já descobriu que aquele dinheiro não é seu, você está se passando pela outra pessoa só para poder obter aquela vantagem, tá bom? Então também vai se enquadrar aí no crime de estelionato, tudo bem? Vantagem indevida, vantagem ilícita, né, que está prevista aí no crime de estelionato. O que nós consideramos vantagem ilícita, né? Olha o que diz o que é vantagem ilícita para fins doutrinários. Trata-se de expressão mais ampla que é empregada no tipo do furto. Abrange qualquer tipo de benefício, desde que seja patrimonial. Afinal, o estelionato está relacionado entre os crimes contra o patrimônio. Registra-se a posição do professor Gilberto Bittencourt, para quem o prejuízo sofrido pela vítima deve ser de natureza patrimonial. Mas a vantagem obtida pelo agente pode ser de qualquer natureza, tá? Então a vantagem ela tem que ser ilícita, então é uma coisa que você não tem direito, ok?
E quando nós falamos de vantagem ilícita, é muito mais amplo do que patrimônio por si só. Porque você pode estar criando uma situação onde o indivíduo está deixando você estacionar o carro no estacionamento dele, ok? Porque você está mostrando um ticket errado que dá direito a 1 mês de estacionamento grátis, uma entrada errada, uma carteira de estudante para pagar meia, ok? Que foi fraudada por você para poder pagar meia, tudo vantagem devida. Então, sabe essa carteira que você tem aí, você que está assistindo, rasga e joga fora, porque eu vou te pegar. Se você estiver utilizando carteira falsa para poder pagar meia, você é aluno da São Judas, você não precisa disso. Mas se tiver algum parente seu, fala para ele que eu vou pegar ele, tá? E ele vai ser preso por estelionato, tudo bem? Porque não pode de forma alguma. Ele está criando uma situação e induzindo as pessoas ao erro para ter uma vantagem indevida, tá? Agora, se a vantagem for lícita, se ele realmente tem direito a essa determinada vantagem, ok? E ele está enganando a pessoa para poder ter essa vantagem mais rápido, para não precisar passar pelos meios judiciais e tal. Aí ele responde pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então o indivíduo ele cria uma situação onde ele vai ter essa vantagem indevida, ok? Aliás, essa vantagem devida, só que antes do tempo, sem uma ordem judicial, por exemplo, tá? Então, nesse caso, ele vai entrar por exercício arbitrário das próprias razões, tá? Tá previsto no artigo 345 do Código Penal, esse exercício arbitrário das próprias razões. E aí, continuando, né, estudando aí o núcleo do tipo penal, esse obter, induzir ou manter alguém em erro é sempre mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Tudo bem? O que é considerado artifício? Né? Artifício é uma fraude material. E o que quer dizer isso? Envolve o emprego de algum objeto. Tipo um instrumento, uma vestimenta para poder enganar a vítima, tá? Então ele, para enganar a vítima, ele usa o colete de uma empresa telefônica, qualquer coisa no gênero. Então ele traz para a materialidade, para o mundo real, alguma vestimenta, um instrumento, um artifício, para poder conseguir enganar, induzir a erro essa pessoa, tá? Eu vou ter também o ardil. O ardil ele já é uma fraude de índole moral, intelectual. O agente ganha aquela vantagem ilícita na conversa, sem utilizar instrumento ou vestimenta nenhuma, é só na conversa mesmo. E também vale aí para fins de estelionato outro meio fraudulento, né? Então esse outro meio fraudulento inclui aí, né, qualquer tipo de fraude que não seja enquadrada nas anteriores. Então, inclusive o silêncio, tá? Como assim, professor? Inclusive o silêncio. Bastaria, né, a lei dizer qualquer meio fraudulento e estaria tudo abrangido, né? Mas ela resolveu utilizar outro meio fraudulento, né? Então, em virtude desse silêncio da legislação sobre o rol, então se enquadra todos aqueles que não se enquadrarem no artifício ou no ardil. Tudo bem? É isso. Continuando. E aí você vai ter lá o item em prejuízo alheio, né? Então, o que é esse prejuízo alheio? Prejuízo de outra pessoa, né? Então,
tem que estar aí muito bem caracterizado que alguém sofreu prejuízo para poder enquadrar no crime de estelionato. Portanto, nós chamamos esse crime de estelionato de crime de resultado duplo, né? Por quê? Porque eu tenho que ter a consumação do estelionato, né? Ela envolve não só a vantagem ilícita, mas também tem que ficar caracterizado que uma pessoa tomou prejuízo, tá? Então tem que ter esses dois resultados. Eu tenho que ter a vítima do estelionato bem caracterizada, tá? E o prejuízo para essa pessoa bem caracterizado acima de tudo, tá? Eu vou ler para vocês aqui um julgado da sexta turma do STJ de 2015. Nesse enunciado, considerou possível a exasperação da pena base, então o aumento da pena base, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis no cometimento de estelionato em detrimento de vítima que conhecia o autor do delito e lhe depositava total confiança. Então a pessoa foi vítima de estelionato por uma pessoa que ela conhecia. Então, a sexta turma do STJ autorizou que a pena base, lembra do sistema trifásico? Pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição. Na pena base, foi autorizado que a pena já começasse com um tantum maior, tá bom? Em razão dessa situação muito peculiar. O elemento subjetivo do tipo é exclusivamente o dolo. Não tem como uma pessoa cometer estelionato por negligência, imprudência ou imperícia, né? Ah, eu tava ali sem querer, quando eu vi eu enganei a pessoa. Não pode, entendeu? Então só vai ter com dolo. A pessoa tem que ter a vontade mesmo de cometer esse crime, tá? E aí nós poderíamos dizer de uma forma mais aprofundada que o elemento subjetivo específico desse crime, né, vai consistir na vontade de obter lucro para si ou para outrem, tá bom? E, portanto, assevero mais uma vez, não existe nenhuma possibilidade de ocorrer na modalidade culposa. Consumação e tentativa, né? Então, eu já falei para vocês, né? E agora eu vou repetir. O crime é um crime de duplo resultado. Então a consumação ela vai exigir a obtenção da vantagem ilícita e prejuízo alheio, tá bom? Obter a vantagem ilícita mais o prejuízo alheio. Então dentro dessa ideia que você vai ter essa consumação e caracterizar esse crime como um crime de duplo resultado. A tentativa é admissível, é possível a tentativa, tá bom? Mas tem algumas situações aí, né? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar num exemplo. Por exemplo, apesar da pessoa, do agente, induzir a vítima em erro, ele não consegue obter a vantagem ou não consegue gerar um prejuízo para a vítima. Então vamos supor que ele fez tudo certinho, tentou vender o bilhete, aquele bilhete premiado, lembra do bilhete premiado? Então ele conseguiu convencer, aí a pessoa foi até o caixa eletrônico junto com ele para ele tirar o dinheiro para dar, só que chegou lá, a conta estava zerada, não tinha o dinheiro. Então, se ficar caracterizado toda essa intenção, todo esse ardil e que o bilhete era falso, poderá sim esse indivíduo ser levado aí por tentativa de estelionato, tá bom? Por quê? Porque o crime não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, tá? Vamos lá. Uma pergunta que pode aparecer aí, né? A torpeza bilateral, ela afasta o crime de estelionato?
Primeiro, você tem que saber o que é torpeza bilateral. Torpeza bilateral, segundo a doutrina, é a situação em que as pessoas envolvidas buscam enganar uma outra reciprocamente, tá? Então, uma tenta enganar a outra de forma recíproca, tá? Toda vez que você não conseguir falar uma palavra que termina com ente, você diminui o radical. É uma forma legal de você escapar dessa saia justa. Eu não consegui falar agora, então eu falei que as pessoas aí se enganam de forma recíproca. Pronto, matou a pau. Pessoal, dentro dessa ideia que eu acabei de falar para vocês, agora eu vou perguntar para vocês. A torpeza bilateral, que é isso que eu acabei de falar, quando uma tenta enganar a outra, você acha que caracteriza o crime de estelionato? Sim ou não? O que vocês acham? Ó, a galera aí tá começando a achar que sim. Sim. Então vamos lá, gente. A Leila já mandou aquela, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Então, vamos lá. Pessoal, em determinados casos, a vítima do estelionato, né? Ela sofre o delito justamente por tentar se aproveitar, né, da aparente ingenuidade do agente. O golpe do bilhete premiado ou venda, né, ou da venda da máquina que faz dinheiro é um caso simbólico disso, tá? Mesmo nessas hipóteses, o entendimento é que prevalece o delito de estelionato, tá? Ainda que se configure isso, essa vontade, né, de se aproveitar da situação, um enganando o outro, ainda assim vai ter o crime de estelionato, tá? Pois a boa-fé da vítima, verifique que, lendo as elementares do tipo penal, a boa-fé da vítima não é um elementar do tipo penal, não exige que a vítima seja de boa-fé, não está escrito isso lá. Então, em razão disso, é possível sim, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma situação que compensa ser comentada aqui, para não ficar muito longo. Vou fazer uma pergunta para vocês que é bacana. Gente, a cola eletrônica. Sabe o que é cola eletrônica? Você tem lá o ponto, aí a pessoa passa para você no concurso público, na OAB da vida, ou no reloginho, ou algum aparelho eletrônico. A cola eletrônica em concurso público configura estelionato? O que você acha, sim ou não? O que você acha, sim ou não? A Leila acha que sim. Alguém acha que não? A Jaqueline segue o voto da relatora Leila. A Camila já deu voto divergente, já vai dar embargos infringentes. Porque das três desembargadoras, 2 votaram sim, e a Camila é o Marco Aurélio, ela votou não porque ela é sempre do contra, certo? Então, vamos ver aí o que vai dar. Gente, vou ler para vocês o que o STF entende sobre isso. Olha que interessante. O STF já examinou essa questão e, por maioria de votos, entendeu que não. Certo? E no mesmo sentido, tem decidido aí o STJ, né, da seguinte forma, vou ler a ementa. A cola eletrônica, antes do advento da Lei 12.550 de 2011, era uma conduta típica, não configurando o crime de estelionato. Ele colocou desse jeito. Então o que ele mandou?
Ele mandou que cola eletrônica tem que ser enquadrada na Lei 12.550 de 2011 e não no artigo 171. Aí eu trouxe para vocês a lei, porque seria uma sacanagem eu citar isso e não ler para vocês a lei, tá? Então, se você olhar lá o artigo 311A, né, da Lei 12.550/11, você vai ver o seguinte, ó: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação de exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, né, ou exame ou processo previsto em lei, e a pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos. E aí tem as situações equiparadas, parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem permite, facilita e tal, e assim por diante, tá? Percebam aí que não tem provas de faculdade, porque se tivesse, eu teria que prender vocês todos por formação de quadrilha, associação criminosa, porque eu bem sei que quando eu aplico prova para vocês, essas provas eletrônicas, vocês formam um grupo aí, ou vocês aproveitam até o próprio grupo da faculdade e fica trocando um monte de resposta entre vocês e depois todo mundo tira 10. Eu tô vendo, já fui aluno. Fui aluno de graduação, de especialização, de mestrado. Então eu já sei todas as estratégias de vocês, viu? Tô de olho em vocês, viu? Podia incluir vocês aqui, porque aí vocês iam pro chilindró, né, quando vocês colassem, né? Ia ser um flagrante bonito de ver. Você fazia pelo IP do computador, né? A gente rastreava o IP. Você entrou lá, já flagrante em você. Mas tudo bem. Então aproveitem o pouco tempo de liberdade de vocês. Se um dia eu for ministro da Justiça, eu vou propor esse projeto de lei. Vamos lá. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. O agente que faz refeição em restaurante e não paga, pratica o crime de estelionato? E aí eu vou mais longe. Vocês já ouviram falar no pendura? Dia do advogado, né? Tem o pendura, né? No dia do advogado o pessoal vai no restaurante, os estudantes de direito, come pra caramba, depois lê o discurso, porque tem que ler o discurso, senão não fica legal o pendura, alertando o proprietário de que vai pendurar, não vai pagar. Essa atitude do pendura, essa atitude do indivíduo que entra, mata a sua fome lá, depois sai, né, faz sua refeição e não paga, isso configura estelionato, sim ou não? O que vocês acham? Leila entende que não. Alguém vai acompanhar o voto da relatora? E aí, o que vocês acham? Tem gente que acha que sim? Gente, por que eu tô falando agora? Porque depois eu vou falar do artigo. A Leila já captou a mensagem. Tem artigo para isso, sim. O artigo para isso é o 176 do Código Penal, tá? Então tem um artigo lá que ele prevê o seguinte, eu separei ele aqui para vocês: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recurso para pagamento. Então tem um artigo específico para essa modalidade. Por quê? Gente, eu não posso encarar uma pessoa que come um prato de refeição, ainda que seja um restaurante caríssimo, come um prato de refeição e não paga, com estelionato clássico, entendeu? Então, essa pessoa, se ela fez isso de sacanagem, porque se ela fez para matar a fome, ela vai estar sob o abrigo da excludente de licitude, está necessidade. Então, não vai nem haver crime. Estou falando da pessoa que faz de sacanagem mesmo. O valor comparado à riqueza do restaurante ou comparado aí à própria situação, porque por ser um prato simples, não vai demandar aí uma grande movimentação da máquina do judiciário,
Tudo bem? Então por isso que ele foi esse fato, que já inclui também hospedagem em hotel, tá? E meio de transporte, foi colocado num artigo separado para que essa conduta fosse punida de uma forma um pouquinho mais branda, tá bom? É isso. Ah, esqueci de falar do pendura. E o pendura que vocês fazem aí, né? Vocês já fizeram pendura? Gente, eu sou policial, mas eu já fiz pendura. É muito, muito legal, cara. Você vê a cara do proprietário. O mais bacana de tudo é você... Porque assim, o pendura bem feito, tem que ter selfie dentro da viatura. Ou selfie na delegacia. Senão não é pendura, né? Senão aí é pendura Nutella, tá? Se o cara falar, eu vou chamar a polícia, e você falar, ah, então eu vou pagar, pendura Nutella, não vale. Tem que falar, ah, você vai chamar a polícia? Então beleza, eu vou comer a sobremesa então. Pra polícia vir mesmo. E aí quando chegar, você, policial, deixa eu tirar uma foto com o senhor, por favor. E aí você tira uma selfie com ele, certo? E aí só depois você paga se você tiver que pagar, tá? Ou então, se for para a delegacia, né? Aí só na delegacia, tá bom? Aí paga lá, aí vira um pendura bacana. Caso contrário, não é pendura Nutella, tá? Então, já que nós estamos falando de pendura, vamos lá. Existem duas correntes quando nós falamos do pendura, tá? A primeira corrente diz o seguinte: como os estudantes têm os recursos para o pagamento, devem responder pelo crime de estelionato. Putz. O cara que fez essa corrente aí, ele deve ser formado em medicina, cara. Sacanagem isso com o estudante de direito, né não? O cara dá um pendura, você enfiar o estelionato nele, né? E aí a segunda corrente. A segunda corrente entende que o fato é atípico, certo? Não há o emprego de fraude por parte dos estudantes, nem vontade de obter lucro indevido, mas sim de comemorar. Além disso, se a hipótese não foi abrangida pelo 176, que é o que eu acabei de falar para vocês, é porque a intenção do legislador foi excluí-la do campo penal. Logo, deve ser relegada ao âmbito civil. Esse é o cara, ele deve ter feito umas 50 pendura, o cara que escreveu essa corrente. Porque ele entende o seguinte, ó, não é estelionato, ponto. E se você não conseguiu enquadrar num 176, tem que ser resolvido no âmbito civil. A bem da verdade, os penduras são resolvidos logo que a viatura chega ou quando chega na delegacia. Ou às vezes não dá nem delegacia. Tem um pessoal que faz a pendura, politicamente correta. Como que é a pendura politicamente correta? Eu estou ensinando muito vocês a fazer pendura, né? A pendura você faz um discurso. Aí quando todo mundo come, alguém que fala melhor sobe em cima da mesa mesmo, literalmente, e lê o discurso dizendo que não vai fazer o pagamento. E aí, diante do desespero do proprietário, na pendura politicamente correta, você pode negociar o pagamento de custo dele, ok? Não o pagamento total. Seria uma forma dele colaborar com o dia do advogado. Agora vocês entenderam porque o pessoal odeia advogado, certo? O pessoal acha que advogado não entra nem no inferno porque o capeta não quer, por causa disso. Porque ele já começa no curso de direito a dar prejuízo, né? Diz a lenda, né, que dois advogados estavam andando um ao lado do outro, né? Após um julgamento, e aí um advogado falou pro outro, né? Vamos tomar uma coisinha ali? Aí o outro olhou para ele e falou, de quem? Né? Então o advogado tem essa pretensão de sempre ganhar dinheiro, né? E às vezes confunde os discursos. Continuando, meu povo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que seria interessante para vocês. Deixa eu ver que eu posso perguntar. Que eu quero vocês bem afiados no crime de estelionato.
Terceiro, beneficiário de vantagem devida que não pratica estelionato. Não. Vamos agora para a hipótese de estelionato privilegiado. Estelionato privilegiado, gente, está previsto no parágrafo 1º do artigo 171. Parágrafo 1º do artigo 171, tá? Então, o que diz lá? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, tá? E o que diz, né, 155, parágrafo 2º, que é a pergunta que vai vir, porque 155 é crime de furto e parágrafo 2º é o furto privilegiado. Então diz lá, né, prevê, está disposto nesse parágrafo 2º do 155. Então aí eu vou ler, mas agora sobre o olhar do estelionato. Então, se o estelionatário é primário, o que é primário para fins de direito penal? É que não tenha nenhuma condenação transitada e julgada. Ele pode estar respondendo a 50 processos de estelionatos. Se não tem um, pelo menos, que foi transitado e julgado, ele é considerado primário, tá? E é de pequeno valor o prejuízo. Pequeno valor hoje nós entendemos, né? Nós não, né? Os tribunais entendem, vem se solidificando que é abaixo de um salário mínimo. Mas o caso em concreto tem que ser analisado, porque às vezes o valor é R$100, mas para aquela família é muito dinheiro, tudo bem? E o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, aí já caberia começar no regime aberto, tá? E diminuí-la de 1 a 2/3, ou somente aplicar multa. Então, o caso do estelionatário, né, que estiver a reunir essas condições, ele poderá ter essas benesses da lei, tá bom? Gente, eu gostaria de falar as figuras equiparadas para vocês, mas eu gostaria de falar com calma, tá? Então eu vou deixar as figuras equiparadas para a próxima aula, tá? Está prevista no parágrafo 2º do artigo 171, tá? Então eu vou deixar para o próximo bloco. E lá nós teremos figuras equiparadas, que são aquelas situações que, quando ocorrerem, vão ser apenadas igualmente como se tivesse ocorrido a conduta prevista no caput do artigo, tá bom? Então nós nos encontramos na próxima aula e trataremos desse assunto com mais detalhes, tá? Até mais e um forte abraço.